Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Unidade Itatiaia. Valorat. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Empório Una. Gastronomia. Olá, boa noite. Começamos mais um diálogo. Eu, juntamente com a minha companheira Fabiola Medeiros, hoje... Pode abrir a câmera, Bruno. Aí, mostra a Fabiola lá para falar tchau para todo mundo. E recebendo com muita honra Zé Alfredo Carvalho. Muito obrigado, Zé, por aceitar o nosso convite, estar aqui debatendo conosco os assuntos do momento da sociedade, da política brasileira. Prazer é meu, Edmo. Muito obrigado. É uma honra participar do seu programa, junto com a Fabiola. E estamos à disposição para discutir dentro das nossas possibilidades os assuntos que você achar interessante. Eu queria começar destacando, depois eu quero falar Vamos começar falando, vamos começar por aí. Vamos lá. Zé, político promete muito. Você é político ou ex-político? Político. Antigamente a gente falava que o cara oferecia na campanha a mãe, o gato, o cachorro. Chegava lá na hora, não é bem assim, né, Fabiola? A coisa não rola dessa maneira. E promessa é dúvida, né? Promessa é dúvida. Promessa é dúvida, é verdade. Sim. O Bolsonaro, 15 ministérios, já estamos em 22. É inexequível, é pressão. O que você sente nesse negócio? Eu tenho a impressão que as falas do Bolsonaro eu classifico como um animador de auditório. Na verdade, sempre foi um deputado do baixo clero, sem nenhuma expressividade. É uma pessoa praticamente folclórica, né, dentro da área que ele atua. Mas, sobre esse aspecto, com certeza, ele falou, sem ter conhecimento de causa, sem exatamente ter um preparo suficiente para entender que há situações orgânicas dentro da máquina administrativa do governo federal que é impossível de você fazer esse tipo de proposta. Eu acho que foi uma proposta boquirrota, sem nenhum tipo de amparo. O Bolsonaro não desceu do palanque e não vai descer até o final do governo. Ele compartilhou o seu governo em alguns núcleos, né, que ele delegou poderes. O mais interessante e engraçado que a gente vê é o tal super-ministro da Economia, Nossa. Que é o tal Posto Ipiranga. Nós falamos isso semana passada aqui no programa. Só 6 secretarias que ele vai formar dentro do Ministério da Fazenda. Eu vou te falar uma coisa. Pois eu entendo que esse núcleo é um núcleo, né, que vai ter muitos problemas com a economia, porque ele vem com uma prática que não tem dado certo aqui na América Latina. Por exemplo? Por exemplo, mais recente, a Argentina. Né? Mas nós já tivemos essas tentativas com o próprio Collor. Fernando Henrique até quase o final do seu governo, com essa prática, né, de implementar uma política neoliberal que privatiza tudo, entrega todo o patrimônio e prega o Estado mínimo. O que aconteceu? Eu me lembro quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu comecei a querer entender o mundo, e ainda era ditadura militar, tinha 12 ministérios, 11, 13... O Japão tem 5, né? Não sei. O Japão tem 5. Não sei. Eu tenho a impressão que não é a questão do crescimento, mas é o fato de você ter naquela estrutura secretarias que tinham o mesmo poder burocrático, mas não com status de ministério. Mas levando isso que a Fabiola está falando, aí eu acho que vai ter que... Eu estou começando a pensar aqui nesses 5 ministérios. Aí como é que você torna exequível 5 ministérios? Tem que ter a ver com a legislação, então. Porque é impossível você ter 5 ministérios dependendo da legislação que você tenha. Como, por exemplo, a Constituição americana ser tão pequenininha em termos de artigos e abranger uma série de coisas numa paulada só. Quer dizer, eu acho que é meio inexequível isso aqui no Brasil, de acordo com a lei. Ou estou enganado? Fabiola, o que você acha?
Aliás, eu sabia a escalação da seleção brasileira e o nome de todos os ministros na minha época. Sim, aí depois hoje nunca a gente mais, sabe né? só do STF. Os 11 do STF, é verdade. Que, aliás, ministro Lewandowski, que absurdo do céu. Que aconteceu? Peraí, depois nós vamos falar do ministro, vai, mas... Não, eu estava dizendo o seguinte, o Bolsonaro ele compartilhou, né? Então ele delegou superpoderes para alguns núcleos. Eu te falei do núcleo da economia, tem a questão do núcleo da segurança, que ele delegou ao Moro, e ali ele tem o carta branca, tem um núcleo aí fundamentalista religioso, que ele fez diferente, né? É interessante isso. Ele consultou as bancadas temáticas do Congresso para negociar os ministérios. Não foram com os partidos, foram com as bancadas. Desde que não fosse políticos. Aí indicaria desde que não fosse político. Você pegou a bancada da bala, né, que aí você dá uma figura, bancada da segurança. Do boi, que é a ruralista, mas aí e da Bíblia, política. Aí que é a da Igreja fundamentalista evangélica. Desculpa, não é universal, é evangélico. Depois ele passou a questão também, que é interessante, né? Você nunca viu um ministro da educação praticar uma política como esse colombiano aí está colocando, né? Muito interessante, você coloca os professores numa situação já de conflito, né? São 3 milhões de professores que nós temos no país, todos eles têm autonomia de cátedra para decidir exatamente o que vai ser discutido, o que vai ser ensinado para os seus alunos. Ele vem com regras e tentando interferir. Ele tentou, Fabiola, dar um passa-moleque no Instituto Ayrton Senna ou não, o Bolsonaro? Tentou ou não dar um passa-moleque no Instituto Ayrton Senna? No cara lá que orientou, aí vai chegar o cara do Instituto. Que eu não sei o nome dele, não lembro o nome Bolsonaro, dele. Ele foi adotado pelo sistema. Ele não é o candidato do sistema. O candidato do sistema, na nossa avaliação inicial, seria o Alckmin. Ou o Meirelles, se não tivesse o Alckmin. Ou até o Amoedo. O Amoedo, por exemplo. Ocorre que, com o advento da facada, o Bolsonaro ele teve uma situação de exposição na mídia que foi assim, mais do que o triplo de exposição de que todos os candidatos juntos. Então aquilo ali potencializou muito. Aquele foi o divisor de águas. Acho que sim, ali foi adotado pelo sistema. No dia da facada eu liguei para um amigo meu. A Fabiola não concorda. Não concorda? A facada? De jeito nenhum. Não foi? Não foi. Foi a polarização. Se o Bolsonaro foi criado pelo oposto. Existe sempre, né? No universo nós temos sempre um polo vamos dizer, um polo direito e um polo esquerdo. O de cá só existe porque existe o de cá, entendeu? Eles precisavam ter o outro lado e criaram ele. Mas naquela altura do campeonato, que ele já aparecia em primeiro lugar nas pesquisas, eu liguei para um amigo meu que apoiava o Bolsonaro e disse para ele, falei assim, foi eleito no dia da hora da facada. Eu falei, acabou de ser eleito. E se deu... Você acha que por comoção? Pode fazer. Por comoção? Por tudo. Ou porque ele não tinha espaço na mídia e de repente ele ganhou? É uma questão de saúde de marketing. Foi uma questão de saúde, segurança e marketing. Claro. Assim, não é nenhum tipo de demagogia, longe disso. Mas o Bolsonaro, na verdade, ele só liderou as pesquisas quando definitivamente o Lula não foi mais possível ser candidato. Sim. Não é... Ele foi eleito por conta do antipetismo. Não foi. Isso, evidentemente, que ajudou. Apesar de ter sido o discurso dele. Mas também a questão do sistema, a questão do descontentamento da sociedade. Você acha que se o Lula fosse até o fim e fosse o candidato, ele ganharia? Eleito no primeiro turno. Você acha isso, Fabiola? Que o Lula levaria no primeiro turno? Ainda era pesada, né? A presença dele ainda era pesada ali. Mas primeiro turno acho que não. Mas que pesava, ainda pesava. Eu te falo isso porque são leituras das pesquisas qualitativas que você entende
muito melhor do que eu. Ali nós tínhamos o candidato do PSDB com condições efetivas de ascender nas pesquisas e disputar o segundo turno com o Lula ou o candidato do Lula. É claro que, sem poder participar de campanha de televisão, debates, essas questões todas, existia uma tendência do Lula a ter condições de ganhar as eleições no primeiro turno. Mas, finalizando essa questão aí do Bolsonaro, né, com o advento da facada, o que ocorreu? Não que ele foi eleito por conta disso, é que você até hoje não sabe o que ele pensa. É que nós sabemos, mas a população não sabe, porque ali a imprensa teve o beneplácito de, olha, não é necessário realmente participar de nenhum tipo de debate, de nenhum tipo de entrevista, a não ser aquelas entrevistas combinadas. Então não houve condições para você confrontar ideias, programas, situações em que a população poderia decidir o que pensa. Então esse governo compartilhado, ele é um animador de auditório, como eu te falei, compartilhou o governo aí com 6, 7 núcleos, né, interessantes, e essas pessoas já estão conflitando. Você tem, por exemplo, a área militar. Tradicionalmente, os 6 militares, ministérios. 7 ministérios? 7? Fora os 3. Sim. Né? Bom, talvez seja 10 ou 11 ainda, porque é alguma coisa para se decidir até hoje. O que tem por trás disso? Nada, é o meio que ele frequenta. As pessoas que estão próximas dele. Um arquiteto acaba andando mais com o arquiteto. Se eles quisessem ter feito alguma coisa, tipo... O arquiteto acaba andando mais com o arquiteto. Meu marido é médico. Então, o meio que ele acaba se relacionando com o engenheiro, eventualmente, coisa e tal, mas ele acaba andando mais com o médico. Você senta num restaurante quando você olha, tem gente de médico em volta. Né? Aí tem sempre alguém que eu já aproveito para dar aquela consultadinha. Eu não sento em mesa de médico e nem advogado, é insuportável. É complicado, né? Então o que acontece? Eu acho que se eu tivesse alguém falasse, não, vamos aproveitar para fazer alguma coisa, tinha feito lá atrás, na época que fez o impeachment da Dilma. Sim. Se é pra gente fazer, vamos fazer alguma coisa, faz lá. Agora ia esperar até Mas, agora. Fabiola, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, é claro, evidente que o Bolsonaro, ele tem, com esse núcleo militar, mais proximidade e confiança. É evidente. É com ele que ele vai se ancorar. Não, mas olha confiança, porém não segurança. Eu acho até que é segurança. Não, porque eu posso confiar em você. Sim, mas... Por exemplo, se nós falarmos assim, eu estou colocando um militar no cargo de ministro de não sei o quê, porque ali rola muita grana e ali não haverá corrupção. E de repente vira uma torneira aberta. E aí? Deixa eu completar o raciocínio, senão vai ficar... Claro. O que eu queria dizer é o seguinte, os militares, eles tiveram um papel na história do Brasil desenvolvimentista e nacionalista. Hoje você está colocando esse núcleo para ter uma nova visão, a visão neoliberal. Vai dar certo isso? Quer dizer, esse neoliberalismo de ultradireita não vai conflitar? Já está dando conflito. Claro. Então, o ponto de equilíbrio, quem é no governo? É o vice Mourão, o outro general. É ele que contempla, olha, a questão aí de Israel não é a embaixada, vai ser um escritório, nós temos que repensar a nossa situação com o mundo árabe. Mas são 12 bilhões de comércio, né? Anual, 7 bilhões de superávit. Como é que você vai simplesmente conflitar, né, com esse parceiro econômico tão importante, assim, quer dizer, é o que eu te falo, um animador de auditório que está... E tem um outro agravante ainda, que é o núcleo familiar. É pequeno, mas é uma situação... O sujeito vai para os Estados Unidos, coloca o boné do Trump com candidatura 2020, atravessa, interrompe, causa problemas internos. O Trump nem sabemos se vai ser eleito em 2020, já coloca aquilo. Então você vê só que conflitos que a gente está vendo antes da posse. O que eu quero dizer é que, com certeza, vai ter muitos problemas. Deixa eu chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico,
que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valorap, Blue Trade e Empório Una. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, porque é engraçado, eu tinha colocado aqui para a gente falar, estou entregando a nossa pauta. Redução de ministério, segundo, comentários sobre os nomeados, ingerência política que não haveria na composição e tem, e já falamos tudo, quer dizer, porque uma coisa é impossível, não falamos tudo, mas tem muito o que falar, porque uma coisa está ligada na outra. Ficou notado os discursos do Lula, quando ele se elegeu presidente, surgiu aquela famosa expressão Lulinha, paz e amor, né? Foi se falado no Brasil, que ele... É o amigo Duda Mendonça. Né? Não, mas com o aval do meu amigo Palocci, com o aval do... carta aos brasileiros. Aos bancos, etc. Quer dizer, aos bancos, tudo o que aconteceu nas 3 eleições anteriores, quebra banco não serve, banco ganha dinheiro, banqueiro, blá, 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 Lulinha, paz e amor. O Bolsonaro é paz e amor. Eu já ia falar isso. Ele está num momento paz uma e amor. Vibe paz e amor. Até porque ele apanhou bastante, né? Ele apanhou muito. Então, mas bateu também. Sim, mas ele estava no papel dele, né? Democraticamente, né? Ele estava expressando a opinião dele e tomou paulada democraticamente também. Eu acho que nesses últimos 20 e tantos anos, ele passou por um processo de adestramento, inclusive. Não acho. Eu acho que foi de menos de um ano para cá. Não, é que ficou na cara. É menos de um ano para cá. É que ficou na cara, porque principalmente a imprensa se incumbiu disso. Aquele duelo dele com a Maria do Rosário não tem 2 anos. Não, tem bastante. Foi logo que eu mudei para cá. Não tem 2 anos. Imagina, isso é antigo. Aquela treta dele é do mandato do passado. Champinha? Não. O mais recente. Não. Que a mulher que foi estuprada lá e que, segundo ele dizia que a Maria do Rosário, o estuprador, tem que ter pena, não sei o quê. Isso é antigo, foi na época do Champinha. Não tem nada a ver com o Champinha. É outro caso. Mas, enfim, de repente virou paz e amor. Não acho. Eu acho que o fato dele... Discurso. Não, agora mesmo, ele proibiu a realização da Conferência do Clima no ano que vem. Mas tem dinheiro? Então, mas claro que tem dinheiro. Mas quem proibiu foi o Temer. Não, foi o Bolsonaro. Sem ele aparecer. Mesmo declarou. Sem aparecer. Ele declarou. Ele não tem compromisso nenhum aí com o Tratado de Nagoya, com a questão... de Paris, da Conferência de Paris, com o tratado aí, do clima. Ele tem um alinhamento muito forte com o Trump. O Brasil está virando de novo um anão político internacional. E já alertado. Culpa do Bolsonaro, dessas expressões que ele faz, dessas situações, não é nada paz e amor, não. Ele está indo para o confronto. O discursinho de chegar lá na frente, não tem mais aquele mata, tira, cadê a metralhadora, cadê o... A população vive uma ansiedade muito grande. Nós estamos numa situação de desemprego não crescendo, voltamos à questão da linha da miséria,
São muitas situações que precisam ser implementadas e há uma expectativa da população de que esses, digamos assim, compromissos, né, que o Bolsonaro colocou esse tempo todo, a partir do dia 1º de janeiro seja implementado. Não haverá lua de mel com o governo, né? Qualquer ação de violência que ocorre no país todo será acreditado a ele. Qualquer aumento do índice de desemprego será acreditado a ele. Haverá um conflito grande social, porque toda essa expectativa que está sendo criada, que basta colocar o Bolsonaro, atirar com os snipers e matar o menino que tiver com um fuzil ou alguma coisa nesse sentido, vai resolver. Não vai resolver, vai agravar os problemas. Posso garantir para você que isso não vai acontecer. Isso é conversa para boi dormir. Isso não vai acontecer. Eu acho uma loucura. Ninguém em sã consciência pode ter a ordem do presidente da República, vai atirar na cabecinha, como tem falado lá o governador do Rio de Janeiro, no indivíduo que estiver portando uma arma. Afinal de contas, todo mundo carrega um fuzil. Vou dizer. O meu aqui, se alguém atirar em mim, isso é pregar a insegurança e a desordem. Isso é pregar a insegurança e a desordem. Já está, a insegurança e a desordem. Então, isso que o Zé falou, quer dizer, coisas que eu entendo, coisas que eu gostaria de poder contradizer e até argumentar, mas eu acho que o que a imprensa vem fazendo, o que ele vem fazendo, o general Mourão virou outro Mourãozinho paz e amor. Sim. Até 6 meses atrás ele estava tirando... Eu concordo. Hoje ele é o ponto de equilíbrio. Ele estava tirando bomba pela ventilação. Já se declarou indígena. Não, né? porra, indigenista, né? Paz e amor, etc. É uma política implementada pelo governo militar, pela ditadura militar. Exatamente. Então, quer dizer, do que o próprio Bolsonaro prega. Outra coisa, ver essa conversa de que fatiar a reforma da Previdência, de quem sabe em 6 meses a gente consegue conversar sobre idade mínima. Eu confesso por você que eu achava que isso resolveria em 60, 90 dias. A questão da Previdência, que eu acho que é um consenso geral que tem que se mexer. A própria Itália já aumentou a idade para ser considerado idoso para 75 anos. Essa semana. Para você ser considerado idoso na Itália, subiu de 65 para 75, explicaram lá os critérios, etc. e tal. É natural que o sistema, voltamos no velho sistema, cada um seu sisteminha. Tem que se adequar. Eu não sei qual é a medida, não sou eu lá o especialista. Eu fui prejudicado, por exemplo, na Previdência, porque eu cheguei a recolher o teto de 20 salários mínimos. Há 25 anos atrás, o teto era 20 salários mínimos. Hoje é 10. E o que eu faço com os 20 que eu recolhi não sei quanto tempo lá atrás? O que eu faço com eles? Né? Quer dizer, mas enfim, tem que ser coisa que tem que ser feita. Então, fiquei preocupado porque eu achava que viriam medidas imediatas e, na realidade, não... Mas isso é uma batata quente que vem vindo há muito tempo. Aí entra governo, sai governo e o pessoal não consegue. Mas o Zé Alfredo falou um negócio que é verdade, não é uníssono. Uhum. Então, quando todo mundo está falando, Bolsonaro, não vai ser assim, não. É isso que o Zé está alertando, não é assim, não. Mas nem tem como. Né? Tipo, você vem aí de questões que vêm há muito tempo, aí de repente a gente quer fazer do dia para a noite a coisa funcionar, sabe aquele Zalacazum, lá deste cabum, lá bipetibapetizum. Deixa eu dar a voz para o Zé, porque nós temos 4 minutos para terminar o programa. Zé, há um tempo atrás houve aquele processo com você na presidência da Liga Ribeirão-Pretano de Futebol. Isso. Você estava lá nomeado na presidência da Liga Ribeirão-Pretano de Futebol, aí o menino, não sei quem foi que rejeitou uma conta... Eu vou te explicar, Edmond, isso é até uma oportunidade. Né? Há exatamente 1 ano, eu estava preso em Tremembé, já condenado em segunda instância, a tal da questão dessa cumprimento de pena em segunda instância, que na minha avaliação é um excremento jurídico. Eu gosto, mas rasgaram a Constituição e a lei. Eu gosto da lei, mas eu gosto do... A Constituição ainda diz o seguinte, todo mundo tem direito... Não pode fazer isso, ao seu julgamento justo até a última instância. Está lá na lei. Qual é o seguinte, há grandes confusões, eu nunca fui nomeado na Liga, eu fui eleito.
Então, só essa situação já tira o crime da minha condenação de peculato para outra finalidade. Mas o que ocorreu foi que, a partir de um equívoco administrativo, ocorreu um erro judiciário assim, enorme. Eu paguei com a minha prisão, não tive chance nas instâncias inferiores de provar a minha inocência, porque eu fui condenado pela capa do meu processo. Eu acompanhei o meu julgamento, eu estava assim, a 5 metros do desembargador relator, e ele disse ali textualmente, para a segunda turma lá a 8ª Câmara do Tribunal de Justiça, já em segunda instância. Coisa que passou com o Lula no TRF4, a mesma situação. Mas ali ele disse o seguinte, senhores, o réu, ele é fundador do Partido dos Trabalhadores. O réu foi assessor do prefeito Palocci. O réu foi vereador do Partido dos Trabalhadores. O réu foi assessor do ministro Palocci. O réu foi assessor do prefeito Palocci. O réu é amigo do doutor Palocci. E o réu mora em Ribeirão Preto. Aí eu fui condenado pela capa, porque naquele momento tinha acabado de estourar a Sevandija em Ribeirão Preto. Toda aquela situação... 2016? Exato. Toda aquela situação, comecei em 2017. Eu me vi ali e falei assim, eu vou ser preso aqui, porque eu não estou tendo chance absolutamente nenhuma de comprovar. E o que ocorreu foi que o lançamento em dívida ativa foi de forma equivocada, porque as prestações de contas haviam sido todas elas prestadas, e todas elas justificadas. Nenhuma prestação de conta daqueles projetos do Dado de vôlei, do Boni de escolinha, do Danilo Terra de ciclismo, todos aconteceram, tiveram a justificativa. E o que ocorreu é que na mudança do governo Maggioni para Gasparini, o que estava em aberto foi se lançando em dívida ativa. E a partir do momento que você lançou em dívida ativa, o entendimento naquele momento é que você não tinha mais direito a recorrer administrativamente e provando que aquele lançamento foi errado. Você tinha que fazer o recolhimento do valor da certidão para depois pleitear a correção. E o lançamento também não foi pelo valor devido, foi pelo valor liberado. Então você tinha um projeto de R$5.000 e uma prestação de contas final onde você deveria devolver R$50. Esses R$50 se transformou nos R$5.000. Então, uma situação onde você deveria devolver talvez ali R$5.000, R$7.000, apurou-se R$700.000. Agora, por que no seu caso, é engraçado, por que no seu caso o Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus e não concede para as outras condenações em segunda instância? Não foi habeas corpus. Ali foi um recurso extraordinário, onde se provou que o rito aplicado pelo juiz em primeira instância, juiz Acó, e a Câmara no Tribunal de Justiça não reconheceu o meu direito de defesa. Quem é o juiz de primeira instância? Doutor Lúcio. Lúcio Enéas. Então, o que ficou caracterizado ali? Diante do Código de Processo Criminal, você tem direito ao exame de corpo de delito quando um crime tem vestígios, como é o caso. Mesmo o réu sendo confesso, o que não é meu caso. Então, eu apresentei todas as prestações de contas. Já após o período em que eu consegui convencer a Secretaria de Fazenda a reformar as sentenças, já então à luz do que realmente aconteceu, aquelas praticamente 1/3 da certidão de dívida ativa que estavam inclusas, como dívida, não foi reconhecidas como provas da minha inocência, não foram valoradas. O Tribunal de Justiça diz o seguinte, olha, isso aqui a gente tem dúvida se tem veracidade ou não. Manda para o Ministério Ministério Público apurar a veracidade, manda o secretário de Fazenda confirmar se é, mas o réu vai ser preso. Mas espera um pouco. Hoje, que pé que está o processo? Aí, o que ocorreu? É porque nós estamos chegando no fim do programa, só por isso.
No STJ, a mesma Câmara que julga os processos da Lava Jato, o Félix Fischer, o Reinaldo Soares, quando teve a oportunidade do advogado esclarecer para ele que a perícia nas contas da prefeitura não fora feita, apesar de que eu em todo momento solicitei, ele falou, isso aqui é um erro constitucional. O réu tem direito à perícia. Então ele anulou. Não é que ele concedeu habeas corpus, ele anulou a sentença. Não existe mais a condenação e indiciamento. Mandou de volta. Ou seja, você passa, como é que a justiça também é, a gente tem que falar o que tem que ser dito, né? Você tem que passar o que passou na primeira instância, ficar a noite sem dormir, passa na segunda instância, ficar a noite sem dormir e preso, para depois de tudo isso, e dane-se, ninguém vem lá ressarcir a imagem do cara, daquilo, do cidadão que aconteceu. Zé, obrigado, desculpa, chegamos no fim do programa, eu agradeço a sua gentileza e mais uma vez a sua paciência estar aqui conosco, colaborar, eu acho que a versão de todo mundo aqui tem que ser ouvida. Muito obrigado, viu, Zé? Eu que agradeço, é uma honra e essa oportunidade é quase única, viu, Edmo? Eu tenho aqui por você um apreço muito grande, Fabíola, estou conhecendo agora, é um prazer também, muito obrigado. E sempre que quiser, você liga que tem voz aqui, viu? Aqui não tem partido não, tá? Semana que vem estamos de volta, até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Unidade Itatiaia. Valorat. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Empório Una. Gastronomia.